Ontem, assim que terminou o jogo, eu fiz um tweet falando que o Flamengo não conseguiu controlar o jogo. E aí muita gente me deu normal, mas o que essa galera falava, que discordava de mim, falava é que como que o time não controla o jogo ganhou de 4-1. Imagina se controlasse. E aí o que eu tenho a dizer é o seguinte, cara, o pla- isso é você analisar resultado. Eu não estou eu estou tentando não analisar o resultado, estou tentando analisar o que aconteceu dentro do jogo, desempenho. E no meu ponto de vista, o Flamengo não teve o controle do jogo. Por que não teve o controle do jogo? O jogo foi muito lá e cá, foi muita trocação. A diferença é a qualidade que o time do Flamengo tem no ataque. Se você dá espaço para Bruno Henrique e Gabigol, é quase um suicídio. E o time do Olímpia não tem essa mesma qualidade. Então o Olímpia conseguia até chegar ali perto da área, mas não conseguia desenvolver muita coisa. Acho, inclusive, que o Flamengo não jogou mal. Não é porque não controlou que jogou mal. Não é isso que eu quero dizer. Mas não teve o controle do jogo. Mais para frente, eu vou trazer alguns números aqui que corroboram um pouquinho com o que eu estou falando, mas antes disso eu queria passar um pouquinho pelo jogo. E tem um primeiro ponto que eu queria tocar, que é o seguinte: a gente viu o Olímpia saindo muito ontem com chutão. O Olímpia não fazia nenhuma questão de trabalhar a bola pelo chão, de sair jogando com seus zagueiros, com seus volantes, zero questão. Então o Olímpia acabava sofrendo, dando muito chutão. O Flamengo mal pressionava, o Olímpia vinha e dava uma bicuda para frente. E aí, pensando pelo lado do Flamengo, o que você precisa fazer? Se você já deu uma pressão pequena e o time já deu o chutão para frente, tem dois objetivos aí. O objetivo do time que deu o chutão e o objetivo do time que está tentando recuperar a posse da bola, que é o Flamengo. O objetivo do time que deu o chutão é disputar a bola pelo alto e ganhar a segunda bola. Se o cara se livra da bola, bota a bola em disputa, só que ele bota a bola em disputa lá no campo de ataque, o objetivo dele é nem sempre ganhar a primeira bola, não precisa ganhar a primeira, mas ele quer ganhar a segunda. Já o do Flamengo é não permitir com que o adversário ganhe a segunda bola. E por que eu tô tocando nesse ponto? Porque o Léo Pereira, em alguns momentos, a gente pode falar que ele tá melhorando, o Gustavo Henrique também e tudo mais, mas o Léo Pereira, em alguns momentos, ele não conseguiu fazer com que o Flamengo ficasse com a bola depois desses chutões do Olímpio. Eu vou mostrar aqui na prática o que eu tô querendo dizer. Então, Ontem aqui, eu fui apedrejado, Pet. Não é só você que apanha, tá? Porque ontem eu vi falhas primárias do senhor Léo Pereira. Eu sei que eu pego muito no pé do Léo Pereira. Eu tenho uma resistência com ele desde que ele chegou ao Flamengo. Entendo perfeitamente isso. Me comprometi com um dos inscritos a tentar rever o jogo para poder, quem sabe, mudar de opinião. E aí, quando você vem para mim e ajuda, né, a poder contribuir com a minha opinião, cara, porque eu vi o Léo Pereira ontem, cara, perdendo bolas ali na frente da área, Pet. Bolas infantis, cara, que na boa. Eu sei que a insegurança ainda é muito grande da nossa dupla de zaga. Ontem, além da dupla de zaga, nós tivemos uma noite horrorosa. Nosso sistema defensivo, Pet. E aí vai contribuir, de repente, porque você vai falar. Cara, tava crítico. O Felipe Luiz, que é o nosso jogador mais regular hoje, um dos mais regulares do Flamengo 2021, não jogou absolutamente nada ontem. Felipe Luiz ontem estava estranhamente mal. Muito mal, Felipe Luiz. O Isla também, deixando muito espaço. Então, assim, eu quero que você agora coloque seu ponto de vista. Então, para a galerinha que ficou me xingando por causa do Léo Pereira, deixa eu ver o que o Bruno Pet vai contribuir, porque eu ontem vi ele errar lances fáceis ali na frente da zaga do Flamengo, e aí a gente perder a posse de bola de forma infantil. Vai lá, Bruno Pet. Sobre o Felipe Luiz, eu tenho uma opinião bem formada em relação ao porquê que eu acho que ele jogou mal, e eu acho que tem uma explicação bastante válida. Mas eu vou tocar nisso um pouquinho mais pra frente. Voltando ao Léo Pereira. Então, o que acontece? Quando o time adversário dá um chutão, e eu tô dando aqui um exemplo, logo, 19 segundos de jogo, a bola saiu, o Olímpia já deu uma bicuda pra frente. Ou seja, já tava mostrando ali que não fazia questão de jogar por baixo mesmo, que eles iam jogar na base do chutão. Então, o Olímpia deu um chutão. A bola vem e entra em disputa pelo alto. Essa disputa aqui, entre o Léo Pereira e o atacante do Olímpia, o Léo Pereira ganhou essa disputa pelo alto. Ele subiu e ele venceu o duelo. Isso aqui conta lá nas estatísticas como o Léo Pereira vencendo o duelo aéreo. Mas qual que é o detalhe aqui? Qual que é o pormenor aqui? É você condicionar o seu cabeceio. O que eu quero dizer com condicionar o cabeceio? Não basta eu ganhar a disputa pelo alto e cabecear a bola para qualquer lugar. Porque senão eu não vou conseguir ficar com a bola. Eu vou ganhar a disputa pelo alto, mas eu posso dar a bola para o meu adversário. E é exatamente isso que o Léo Pereira faz. Porque ele sobe na disputa pelo alto e não consegue condicionar o cabeceio dele
para dar um passe para um companheiro, ou para colocar uma bola o mais próximo possível de um companheiro, e não de um adversário. Nesse lance ele sobe, disputa, ganha a bola pelo alto, ou seja, ele cabeceia, mas ele direciona a bola para o adversário. E quem fica com a segunda bola foi o Olímpia. E o objetivo do Olímpia era esse, cara. Não é ganhar a primeira. Não é necessariamente ganhar a primeira bola, o Roque Santa Cruz, ou seja lá quem for, dominar a bola, o chutão logo de primeira. Não. O objetivo é ganhar a segunda bola. E se você tem zagueiros que até conseguem ganhar o duelo pelo alto, mas não conseguem direcionar o cabeceio, não adianta muita coisa, porque a segunda bola pode acabar ficando para o adversário. O Rodrigo Caio, ele é muito bom nisso. Ele sobe, ele ganha a disputa e ele condiciona o cabeceio. Sobre os gols, eu acho interessante que assim, o Flamengo fez 4, poderia ter feito 10, perdeu um caminhão de gols. E 90% dessas jogadas, 2 gols e dos gols que o Flamengo perdeu também, das chances que o Flamengo criou, foram de contra-ataque. Não foram jogadas trabalhadas. O terceiro gol, que foi uma jogada um pouco mais trabalhada, foi a exceção no jogo de ontem. O Flamengo se aproveitou muito mais mesmo dos contra-ataques. Esses números aqui são de duelos aéreos. Então, foca aqui nesse percentual aqui, nesse AC percentual, é o número do meio. Foi o segundo pior jogo do Flamengo com o Renato em número de duelos aéreos vencidos. E isso aqui além de quando o Flamengo vencia os duelos, como foi aquele lance que eu dei de exemplo do Léo Pereira, ele não conseguia direcionar o cabeceio para ficar com a bola, várias outras vezes o Flamengo sequer vencia esse duelo. O Flamengo não conseguia ganhar. Então o Olímpia dava muito chutão. A gente pode ver aqui pelo número. Esse AC, que é o número logo à esquerda do percentual, é o número de disputas aéreas que teve no jogo inteiro. Desde que o Renato assumiu o Flamengo, esse jogo foi o jogo que mais teve disputa aérea. E não foi aquela disputa aérea de escanteio, muita bola cruzada na área, muita bola parada do Olímpia. Não, é porque teve muito chutão mesmo. O Olímpia deu muito chutão. E esse chutão gera um lance de uma disputa aérea lá na defesa do Flamengo. Então teve muita disputa aérea, o Flamengo não conseguiu ganhar nem metade delas, teve aqui 48%. O problema foi esse, Pet. A segunda bola da gente não estava encaixando. Exato. Os caras bicavam para frente, ou então a bola saía na linha de fundo, e aí nós tínhamos um problema. Que quando a gente deixa de ganhar essa segunda bola, você gera um problema. E outra, a insegurança do nosso sistema defensivo, né, nos pés de Léo Pereira e também do Gustavo Henrique, principalmente, fez com que a gente acabasse aí você tem agora esse novo linguajar, que é de direcionar, né, ou passe, ou a cabeçada, ou até mesmo corte, porque tem jogadas, e é isso que me deixou muito com o Léo Pereira, que eram cortes fáceis, que ele estava até livre para poder tocar a bola, para direcionar para alguém do Flamengo, e ele errava completamente isso. Então, eu entendo perfeitamente a galera que entende que ele vem evoluindo, que ele fez uma boa partida ontem, mas a minha crítica vai muito disso. E aí, pode ser que eu sinta a saudade absurda aí do Rodrigo Caio, porque o Rodrigo Caio é um p*** de um jogador. Eu falo, independente dos problemas físicos que o Rodrigo Caio tem, ele joga demais. No Brasil, ele sobra muito. A zaga do Flamengo com ele é completamente diferente, Pet, do que uma zaga sem ele. Independente da insegurança que a gente sabe que hoje tem, tanto do Gustavo Henrique quanto do Léo Pereira, cara. Esse tipo de jogo de muita disputa, de muito duelo, de muita trocação, de muito laicar, a tendência é que de tanto Diego quanto Felipe Luiz não consigam render bem, cara. Eles não são jogadores para esse tipo de disputa. Eles não são jogadores que vão te entregar muitos duelos vencidos, muita disputa física vencida. Não são. Então, assim, acho inclusive que demorou o Renato a colocar o Thiago Maia no lugar do Diego, porque esse jogo pedia muito mais as características do Thiago Maia do que do Diego. Eu vou entrar logo nesse mérito, que é o seguinte: eu não sei se esse jogo foi jogado dessa maneira pelo Flamengo porque o Olímpia impôs isso e o Flamengo aceitou, ou se o Renato teve isso como estratégia. Por quê? Porque o contra-ataque estava sendo muito perigoso. É muito difícil a gente de fora afirmar qual foi das duas num trabalho tão curto, porque a gente não tem ainda um recorte muito grande do Flamengo com o Renato Gaúcho para saber se nesse tipo de situação o time vai sempre jogar no contra-ataque. A gente não sabe. Aconteceu isso ontem, mas a gente não sabe. A gente não tem um recorte muito grande. Mas pode ter sido também que ele não queria isso, que o jogo impôs isso a ele e o Flamengo não conseguiu realmente ter o controle, parar a posse da bola e ficar um pouquinho mais com a bola. Eu não sei, é difícil dizer de fora. Eu posso dar a minha opinião, o Alan pode dar dele, mas a gente não tem como saber sem ter informação interna lá do próprio Renato ou de algum jogador e tal. É difícil dizer. Mas esse tipo de jogo é o tipo de jogo que, para mim,
pede um Thiago Maia, não o Diego. O René talvez consiga entregar mais para o lateral esquerdo do que o próprio Felipe Luiz. Acho que, inclusive, o René só não entrou ontem, porque, obviamente, está machucado. Dificilmente entraria o Ramon numa situação como essa. Mas, enfim, de fato, acho difícil que num jogo como esse, Diego e Felipe Luiz rendam bem. E eu concordo, eles jogaram muito mal no jogo de ontem. O William Lemos, que ele falou o seguinte: o único jogador que já se vacinou foi o Diego Alves. Inclusive, já começou a virar jacaré pelos bracinhos. Assim, Bruno Pet, brincadeira à parte do William Lemos aí, nosso amigo. Cara, Diego Alves está muito mal, né, meu parceiro? Diego Alves está horroroso. Uma partida horrorosa que ele fez ontem, na minha opinião. Eu começo a ficar bastante preocupado com o Diego Alves, Bruno Pet. Cara, o Diego realmente não tá numa fase boa. Os gols contra o Inter foram bastante preocupantes no meu modo de pensar. E foram bolas que foram em cima dele, cara. Se ele não se mexe, a bola vai bater nele. Então, e vai além do momento de defender, né? O Diego Alves ele já tá há algumas partidas seguidas mal também com a bola nos pés. Um aspecto que ele era bom, cara. Ele sempre foi bom nesse aspecto. Eu lembro na época que a gente ficou sem ele, que o Hugo estava jogando com muita frequência, a gente sofria, cara, com o Hugo, porque o Hugo tinha muita dificuldade. A gente pedia, o Diego Alves tem que voltar logo, ele é importante nesse aspecto e tal. Em outros aspectos também, mas nesse, com a bola no pé e tal, e nesse aspecto ele não tá bem. Ontem ele errou alguns lances também, de tentar jogar a bola ali no lateral, pelo lado que há 8, 9 jogos atrás não era normal. Então, realmente, a fase do Diego Alves não é boa. Eu não sei se ele tá com algum problema, se ele tá jogando com algum problema de contusão, se ele tá bem e realmente tá numa fase ruim. Não sei, mas é preocupante, cara. É preocupante. A fase realmente não é boa e ele precisa virar a chavinha, cara. A gente tá prestes aí, depois desse 4-1, tá com uma classificação para semifinal da Libertadores bem encaminhada. E um jogo desse, de mata-mata, em que o goleiro vai mal e acontece o que aconteceu contra o Inter, danou-se. Já era. Um abraço. 2021 a gente não tem dinheiro. Marco Braz foi para a Europa tentar trazer a tal oportunidade, porque dinheiro não tem. Tentar convencer os outros que pode ser que o Flamengo exerça, né, a opção de compra para uma compra futura. O que, convenhamos, é muito difícil. Os caras querem dinheiro, os caras querem botar dinheiro no bolso. E hoje o Flamengo não tem dinheiro para isso. Então, sim, sempre foi uma missão muito difícil. Só que o que me deixa Pet, eu entendo que o Flamengo tem 5 carências hoje, Pet. Se tivéssemos dinheiro ali sobrando, o Flamengo deveria já ter ido atrás de um goleiro, ter ido atrás de um zagueiro, ter ido atrás de um volante, de um meio de criação e também de um atacante de ponta ali, de lado, né? Quem sabe do lado direito ali. Essa é a minha opinião. Só que o Flamengo hoje não tem dinheiro sobrando. O Flamengo tem escassez de dinheiro porque ainda está complicado devido a essa maldita pandemia. Uma vez dito isso, Pet, eu priorizaria o zagueiro. Porque ontem ficou provado. Sem o Rodrigo Caio, e a gente não sabe quando o Rodrigo Caio vai voltar. A gente vai falar do Rodrigo Caio um pouquinho mais à frente. Né? A instabilidade que o nosso sistema defensivo fica, em virtude do Léo Pereira e do Gustavo Henrique ainda não terem confiança, né, para poder dar qualidade na saída de bola, é assim, para mim me assusta muito, Pet. Eu entendo que a gente vai entrar nos jogos decisivos, correndo esse risco, para mim, né, me faz sim acreditar fielmente que um zagueiro seria até mais necessário do que um volante, ou quem sabe, um atacante rapidinho. Não sei o que você pensa disso, Pet. A gente está trabalhando isso para ano que vem, eu imagino, né? Ou não para agora. Ou você está falando para agora? Porque para agora eu acho que, sendo bem sincero, eu acho que o elenco vai ser isso aí até o final da temporada, cara. Assim, eu acho que não. Eu acho que vai chegar alguém. Quem vai chegar, eu não sei ainda, Pet. Vai chegar. Agora, se vai chegar apenas um ou no máximo 2, é o que eu, Alan, acredito, tá, Pet? Eu, Alan, acredito. Vai ser o Thiago Mendes? Vai ser aí o tal do Kennedy? Não sei, não faço a mínima ideia. Flamengo vai ter, eu brinco aqui, que é aquela história. Para você pegar fruta fresca, as melhores frutas, você tem que chegar no início da feira, né? E no início da feira, o Flamengo não tem dinheiro para isso. O Flamengo vai ter que dar um rolê na feira, descansar, voltar no final para ver o que vai sobrar da xepa. Aí, já ouviu falar na xepa? É isso aí que o Flamengo vai ter para levar, irmão. Vai ser exatamente isso, Pet. Se os caras não conseguirem colocar o Kennedy em lugar nenhum, o Thiago Mendes não conseguir negociar para lugar nenhum, os caras vão chegar e vão falar assim, não, beleza, Flamengo, agora ele vai poder ir para vocês. Então, ter feito isso no início da janela
só cria expectativa, né, e ansiedade no torcedor rubro-negro, que para se confirmar, a gente só vai saber lá no final da janela. Então, a gente está no meio ainda do mês, né? Estamos chegando ainda próximo ao fechamento da primeira quinzena, então ainda tem mais de 15 dias de sofrimento para o torcedor rubro-negro. Pet, gostaria de ver uma análise rápida sua sobre o jogo contra o Inter. Por que o time se apresentou, né, tão mal, Bruno Pet? E aí? Era também uma dúvida que eu queria te perguntar. Nó tático? Será que teve um nó tático em cima do Renato? Cara, então, tem um ponto sobre esse jogo contra o Inter que às vezes é meio imponderável. O futebol ele traz essas coisas meio imponderáveis, assim, meio atípicas. Por que eu tô dizendo isso? Se a gente pegar e reassistir os primeiros 20 minutos do jogo, até sair o primeiro gol do Inter, o Flamengo tava jogando bem, cara. O Flamengo tava criando ali oportunidades, o Inter não tinha dado uma finalização a gol, o Inter não conseguia jogar, mas o Inter tava com uma estratégia definida. Qual que era a estratégia? Baixar o bloco, baixar os blocos de marcação e sair no contra-ataque. E você sair no contra-ataque, assim como o Flamengo sair no contra-ataque com o Gabigol e Bruno Henrique é perigoso, o Internacional sair no contra-ataque com o Tyson e com o Yuri Alberto, para mim, é um excelente atacante, principalmente nesse aspecto, atacando espaço, atacando as costas do zagueiro, é perigoso, cara. Vai dar problema se esses caras conseguirem ter esse tipo de condições no jogo. E o Flamengo deu essas condições, porque o Inter baixava, o Flamengo subia, e quando o Flamengo perdia a bola, o Inter contra-atacava. E por que eu falei do imponderável? O primeiro bom contra-ataque do Inter no jogo foi gol. Primeiro lance. E aí, a minha impressão foi que o Flamengo sentiu um pouco. Falou, cara, ferrou. O Flamengo sentiu o gol e depois não conseguiu mais recuperar mesmo nível de atuação dos primeiros 20 minutos. E aí o Inter foi tendo contra-ataque. Conseguiu ter mais outro, fez 2, fez 3, fez 4. A forma com que o Flamengo criou os gols contra o Olímpia ontem, no 4-1, foi muito parecida com a forma com que o Internacional criou os gols contra o Flamengo. Foi tudo em contra-ataque. Tudo atacando as costas dos zagueiros. Qual que foi o problema aí para mim? Foi um problema até um pouco parecido com o problema do Olímpia. Não estava tão bem compactado, os zagueiros um pouco mais atrás. E, cara, você pegar Gustavo Henrique e Léo Pereira para apostar a corrida com o Tyson, com o Yuri Alberto, vai dar ruim, cara. Vai dar ruim. Nenhum dos dois são zagueiros rápidos. O Rodrigo Caio é um zagueiro rápido. E você não tem nenhum outro lateral para compensar, que é o Felipe Luiz, que também não é rápido. Então, se você não conseguir evitar... Eu acho que a melhor maneira do Flamengo hoje conseguir evitar um contra-ataque não é deixando a bola entrar em disputa com os zagueiros e com os laterais. É impedindo com que o passe saia. Porque se o passe sair e sair encaixado, os zagueiros do Flamengo não vão conseguir acompanhar na velocidade e nem o lateral vai conseguir acompanhar na velocidade. Então o Flamengo precisa evitar que o passe saia. O passe não pode sair limpo. O passe que vai acionar o atacante adversário não pode sair limpo. No jogo contra o Inter, o passe saiu limpo. Saiu limpo algumas vezes. Teve um gol que foi o Tyson carregando a bola. Que foi aquele gol que muita gente fala que foi falha do Felipe Luiz e tal. Eu acho que até foi uma falha, mas eu acho que foi mais mérito do Tyson, tá? O drible que ele dá no Felipe Luiz não é qualquer jogador no Brasil que consegue acertar. Mas eu acho que é muito disso, cara. O Inter se aproveitou muito desse espaço nas costas de defesa do Flamengo. E foi o segundo jogo, eu vou adicionar o jogo do Olímpia e o jogo contra o Inter, em que a transição defensiva do Flamengo não foi boa, não foi bem feita. Acho que tem a condição do adversário, sim, mas também tem demérito do Flamengo. O Flamengo não conseguiu controlar bem, os passes saíam limpos, os contra-ataques estavam à feição do adversário e o Inter conseguiu fazer 4 gols dessa maneira. Essa era a estratégia do Aguirre, cara. A estratégia do Aguirre era essa. Ele não imaginava fazer 4 gols contra o Flamengo no Maracanã a partir dessa estratégia. Mas faz parte, futebol é isso, cara. O Felipe Nogueira falou o seguinte: Pet, o que o Isla faz taticamente hoje em campo é tão diferente do Mateuzinho para ele continuar titular mal tecnicamente? Eu não acho que ele tá mal tecnicamente ultimamente, não, cara. Acho que ele melhorou bastante até. E acho que ele tem agregado algumas coisas ao jogo dele que ele não tinha antes. Ele tem... Eu lembro, quem acompanha aqui a gente toda quinta-feira sabe que eu já falei muito sobre isso, que o Isla tinha uma jogada muito forte, que era sempre atacando por fora, chegando na linha de fundo, mas sempre por fora. Eu tenho visto ele atacando um pouco mais por dentro algumas vezes, em alguns momentos. Ele tem variado um pouquinho mais. E tem um ponto que é muito importante, e aí é um pouquinho das modificações táticas que o Renato vem fazendo no Flamengo, que é o seguinte: com o Rogério, o Isla,
ele, desde que a bola estava lá na saída de jogo de bola, desde que a bola estava lá nos zagueiros e no goleiro do Flamengo, o Isla quase sempre já se mandava lá para frente. Ficava lá na linha dos atacantes. Ele já estava lá. E a jogada forte do Isla é aparecer ali, chegar ali, quase que como uma surpresa, sem ninguém estar esperando, sem ninguém esperar. Então ele vem um pouco mais de trás e ataca aquele espaço, como ele fez muito com o Domenech, que talvez tenha sido ali o melhor momento do Isla no Flamengo, que volta e meia tinha uma bola virada para encontrar o Isla sozinho pela direita. E com o Renato, como a saída de bola mudou, então não é mais aquela saída que o lateral esquerdo fica, o lateral direito se manda e tudo mais, é uma saída diferente, com o volante, o Arão voltando ali no meio dos zagueiros e tal, e os laterais ficando ali numa região mais do meio campo, mais ali, um pouquinho mais recuada, mais próximo da saída de bola. Então quando o Isla ataca o espaço, quando ele avança de trás, ele não está lá já parado para receber a bola no pé. Então isso acho que fez uma mudança. Eu acho que o Isla tem melhorado, tem evoluído. Não acho que hoje a situação está igual era na época que o Isla foi para a Copa América, por exemplo. Em que ele foi para a Copa América já com muita gente querendo que o Mateuzinho fosse titular. E eu era um deles. Porque eu achava que naquele momento o Mateuzinho era mais jogador, estava jogando melhor do que o Isla. Hoje eu não acho que a diferença seja tão grande, não. Eu não concordo com um amigo. Eu vou tentar trazer o Dr. Vitor aqui, porque não é o primeiro, já é o segundo jogador. Tô com ódio mortal do filho da p... do Pará, né? Que entra pedindo adicional noturno. Assim, essa merda começou pelo Espinosa. Foi o Espinosa? Não. Foi aquele outro maluco, como é que é o nome dele? Lá no Botafogo, que ele tentou e ele perdeu. O treinador tentou, entrou pedindo adicional noturno, uma p... coisa. E aí não deram. Algum juiz em foi pegar e dar, né, a causa ganha para um atleta lá em São Paulo. Depois disso, criou a da jurisprudência. Então, assim, o Pará, para quem não sabe, está movendo uma ação contra o Flamengo. Assim como o Everton Cardoso também, outro safado, pilantra, cachaceiro, moveu, né, a ação contra o Flamengo, né, pedindo 4 milhões, para quem não sabe. Ele pediu 4, acabou levando 600 mil. Agora, sim, é um absurdo. Para quem não sabe, o Pará, inclusive, recebeu, né, bicho, foi parabenizado pela Libertadores. Então, o Flamengo foi muito bom para o jogador, para que ele pudesse, né, fazer e entrar com essa ação. Esse é um outro ponto também que me revolta, Bruno Pérez. Eu não sei o que você acha disso. Agora, sim, os caras quererem, através da CLT, sair pedindo, isso vai virar febre no Brasil, vai virar um caos esse tipo de movimento e de ação. Então, assim, se fosse, já que o Landim, né, junto aí, os caras estão tentando revolucionar, mudar o cenário do futebol, eu entendo que esses caras deveriam ir atrás para tentar mudar essa questão aí, porque senão, meu irmão, vai virar a zona do boi. Imagina todo jogador que sair começar a mover o mesmo tipo de ação contra a do clube. Eu acho isso uma covardia, um absurdo gigante, Bruno Pet. Não sei o que você acha. Cara, então, a verdade é o seguinte, eu não sou advogado, não sou juiz, eu entendo muito pouco da área jurídica, mas vamos tentar entender o que está acontecendo. O Pará está movendo uma ação por conta de adicional noturno. É verdade que os jogadores de futebol trabalham à noite? É verdade. Jogos durante a semana acontecem 10 horas da noite, acaba meia-noite, o cara chega em casa 2 horas da manhã. Verdade, eles trabalham à noite. Mas existe algum outro tipo, e aí eu não tô mais na parte jurídica, eu tô na parte não é social, eu tô na parte moral da coisa. Existe algum outro motivo que não seja querer mais dinheiro para um jogador de futebol que jogou em alto nível, que jogou em clubes como o Flamengo, que ganhou salários astronômicos, muito acima da média dos salários e da média salarial no Brasil? Existe algum outro motivo que não seja a grana para esse cara pedir adicional noturno para um clube de futebol? Porque isso não é meu direito, porque eu trabalhei à noite, isso foi um absurdo, e não era para eu ter trabalhado à noite. Cara, desculpa, bicho, mas um jogador de futebol, ele trabalha durante a semana, ele não trabalha 40 horas semanais. Já começa por aí. Ele está num outro tipo de contrato. Ele não é o cara que trabalha de 8 da manhã às 6 da noite, às 5 da noite, e em alguns momentos tem que trabalhar à noite, porque a empresa pede, a empresa precisa, o cara fica trabalhando até 10, 11 horas da noite, no mesmo dia o cara acaba o dia terminando trabalhando 12, 13, 14 horas no mesmo dia. Isso não existe. Isso não existe. Tá?
Então, assim, pelo que eu sei, o Pará essa é uma das pedidas do Pará, adicional noturno. A outra é adicional de dormir fora, não é? Se eu não me engano. Cara, eu vou tentar pegar aqui a ação aqui. Trabalhado. Se eu não me engano, é isso. É quando o cara viaja para fazer uma partida e tem que dormir no local. Se eu não me engano, ele está pedindo um adicional por conta disso. Ele está trabalhando fora. Amigão. Você já viu jogador de futebol que não tem que viajar para jogar futebol? Jogador de alto nível, jogador que joga primeira divisão do campeonato nacional, não ter que viajar. Cara, foi o que o Alan falou. Se isso virar moda, 100% dos jogadores podem entrar em direito, podem entrar contra o clube e pegar grana. Agora, mas tá virando, Pet. O grande problema é esse. Já então, mas esse é o ponto, Alan. Juridicamente, porque moralmente isso é um absurdo. É um absurdo, porque o cara ganhava no Flamengo um salário, o Pará ganhava quanto no Flamengo? 200 pau? 300 pau por mês? 250 pau. 250 pau por mês. O cara ganha 250 mil reais por mês, que é, pelo menos, aí umas 300 vezes mais alto, um salário 300 vezes mais alto do que a média salarial de um brasileiro comum, de um brasileiro normal, é 15 milhões de vezes acima do salário mínimo no Brasil, e o cara entra pedindo adicional noturno e adicional de ter dormido fora. Vai te porra, isso é ridículo. Só porque juridicamente ele tem direito? E moralmente, cara, moralmente isso é um absurdo. Moralmente isso é um absurdo. E nem sempre, infelizmente, jurídica e moral coincidem. Isso é um problema grave, um problema sério em quase toda a sociedade. Nem sempre os meios jurídicos coincidem com os meios morais, com o que é moralmente correto. Até porque o que é moralmente correto ou errado, às vezes é um pouquinho lúdico, é difícil, cada um tem a sua opinião e tudo mais, mas nesse caso, o cara que ganhava no ano aí, 250 por mês, no ano dá quase 3 milhões, 3 milhões de reais em um ano de contrato. Esse cara vem pedir agora mais 4 milhões por conta de adicional noturno e de negócio de dormir fora de casa. Vai te... Eu não sei se você ficou sabendo, né, da tretinha hoje que rolou, né? O senhor, né, Maurício Prado acabou colocando uma notícia que deixou a nação rubro-negra enfurecida. Hoje, o grupo de membros do Zona Rubro-Negra estancou, né? Estancou, porque tá vendo? Aí, é explicado ao safado. Ele foi falar que o problema do Rodrigo Caio era no quadril, era um problema similar ao do Guga, eterno ídolo Guga, e logo depois vem aí, né, o Rodrigo Caio se manifestando, meio que dando no meio dele, meu parceiro. Você acompanhou isso hoje, Pet? Vi por alto, cara. Eu não li totalmente a matéria do Renato Maurício Prado, não, mas eu vi a mensagem do Rodrigo Caio. Essa eu li de cabo a rabo. E aí, cara, ele acaba soltando, sim, né, meio que um esculacho. E aí isso fala um pouquinho da qualidade, do nível hoje, né? Do nível hoje que a gente tem visto, né, o jornalismo brasileiro. E aí, né, ele bota o seguinte: lamentável, nos últimos dias tenho dedicado quase que 100% do meu tempo à minha recuperação. Sigo de forma rigorosa o cronograma pré-estabelecido pelo Departamento Médico do Flamengo. Hoje, porém, infelizmente, me senti na obrigação de interromper as minhas atividades para responder ao jornalista Renato Maurício Prado, que publicou uma nota absurda e mentirosa. Em toda a minha carreira, jamais tive problema no quadril e nunca senti qualquer incômodo na região. Falar que estou jogando com infiltrações e ainda por cima afirmar que, no meu caso, é o mesmo que prejudicou a gloriosa e incomparável carreira do nosso eterno ídolo multicampeão Gustavo Kirten é algo deplorável e lamentável. Pela ética jornalística. Ética? Existe essa p... Será que tem? Irmão, o vagabundo tá se formando em jornalismo aí, negócio de internet. O cara vem aqui igual a mim aqui, babaca que eu sou, falo 2 horas aqui, já virei jornalista. Entendeu? Alguém me chama de jornalista nessa merda. Pô, ética jornalística, né? Antes de publicar algo, é preciso apurar de forma correta e ouvir as partes envolvidas. No lamentável texto, Renato Maurício Prado, o jornalista, fez um diagnóstico médico errôneo que não cabe à sua profissão e ignorou tudo o que rege o manual do bom jornalismo. Então tá aqui um esculacho que o senhor Renato Maurício Prado tomou hoje do Rodrigo Caio. Para mim, é pouco, meu parceiro. E na boa, cara,
Eu gostaria de entender, Pet, os motivos que levam, né, de repente, o cara a fazer esse tipo de coisa, Pet. Você saberia me explicar? Você também, que agora virou jornalista? Eu não. Eu não sou jornalista. Eu sou geofísico e estou estudando para ser analista de desempenho em futebol. Não sou jornalista. Mas, cara, eu acho o seguinte. Vamos lá. Vagabundo é muito sujo, mano. Rodrigo Caio escreve bem. É verdade. Cara, não é o Rodrigo Caio que escreveu. Quem escreveu é claro. Tem assessoria, né? Obviamente. Assessoria de imprensa do Rodrigo Caio. E aí toma de p no Renato Maurício Prado. Mas vai lá, Pet. Eu acho assim, cara. Com certeza o Renato Maurício Prado não tirou aquilo da cabeça dele, tá? Ele não inventou que o Rodrigo Caio tem um problema no quadril. Mas ele não inventou que o Rodrigo Caio tem um problema no quadril. Provavelmente ele recebeu algum tipo de informação, ou informação quente de alguém de dentro, que deu esse tipo de informação para ele. E aparentemente essa informação está errada, de que o Rodrigo Caio tem um problema no quadril. Eu acho que o erro do Renato Maurício Prado foi ter citado o problema e feito comparações com outros atletas que tiveram o mesmo problema. Porque se a gente se ater ao fato de o Rodrigo Caio realmente ter um problema físico, um problema de lesão crônico, eu posso até não saber qual é, mas que ele tem. Algum problema crônico ele tem, porque ele está sempre no departamento médico. Nesse aspecto, não é mentira. O fato é que ele utilizou, ele foi específico, né? Ele foi, não, no quadril. E aí, pô, tem problema no quadril. Chego para você, Alan, tu é cego do olho, Alan. É verdade isso? Me falaram, me contaram aí, eu tô repassando para todo mundo. O complicado foi esse. Ele recebeu a informação, acreditou na fonte e se deu mal. E se quebrou. Acho que ele vai começar a tomar mais cuidado aqui para frente. Vai p*** nenhuma. Vai p*** nenhuma, meu parceiro. Vai tomar cuidado p*** nenhuma. E é esse que é o problema. E deveria, tá bom. pelo menos. Dá uma semana e tá tudo certo. Os caras esquecem e aí tem a cara de pau. Daqui a pouco ele tá falando outra coisa lá, irmão.